buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qui in questa sauna di una giornata caldissima, mamma mia, noi d'inverno volevamo che arrivasse l'estate, ma va benissimo così, ma un po' meno, sarebbe ideale. Comunque va bene così. Benvenuti voi che siete online, Paolina, Concetta, benvenuta, Conci. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Conce, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, benvenuti. Grazie di esserci. Dopo questa canzone, quanta luce, quante luci, quanta luce che scende su di noi. Con queste parole che illuminano la nostra vita, la nostra giornata, con il sole che ci scalda, poi brucia in noi tutto il male, tutto ciò che non ci serve più, che possiamo prendere in questo modo, che la luce è necessaria per la nostra vita e anche per togliere di noi e bruciare in noi ciò che non ci serve più. Così chiediamo l'ausilio del mondo spirituale, i nostri mentori, angeli guardiani, che sono qui presenti con ognuno di noi. Chiediamo loro ausilio, la loro intuizione, chiediamo l'assistenza dei benefattori di questa casa, degli spiriti protettori, i mentori spirituali che guidano questa casa sempre di luce. Sant'Agostino e tanti altri spiriti che vengono a lavorare con noi, a ausiliarci, a intuirci, i nostri spiriti cari, che anche loro vengono sempre a lavorare vicino a noi. Dico di tutto il gruppo Semi di Luce, di quelli che sono presenti, quelli che non sono presenti, quelli che sono assenti in questo momento, quelli che già sono nell'aldilà e oggi fanno parte del nostro gruppo nel mondo spirituale, che possiamo, Signor Gesù, portare la luce del conoscimento, così come ci ha insegnato. Conosci la verità e la verità vi renderà liberi. Questa è la nostra intenzione. Questa, Signore, è la libertà di chi già ha imparato, come Paolo di Tarso, a arrivare all'amore pieno, all'amore che tu ci hai insegnato. Siamo ancora lontani, ma siamo fieri di noi stessi e sapere che possiamo sì arrivare lì, che dobbiamo mantenere la fiducia nelle tue parole, nel tuo insegnamento e nella missione che sei venuto a fare in questa terra con un fratello maggiore e come tutti gli altri fratelli che stanno venendo dal mondo dell'aldilà, inclusive di altri pianeti, a insegnarti e aiutarci. Grazie, Signor Gesù. Così sia. Quello che era per essere una come si dice, un'esplanazione è diventata una preghiera. In realtà abbiamo avuto per tutta la nostra esistenza, oggi abbiamo conoscimento di quelli che sono venuti prima di Gesù, dei missionari, dei profeti, che da quando il mondo è mondo sono venuti sia in mezzo ai primitivi, sia in mezzo alla civilizzazione che si sviluppava mano a mano, e lì hanno fatto di tutto per aiutarci, per intuirci, per stare vicino a noi. E ancora oggi, só che oggi i profeti e quelli che stanno venendo a portarci il messaggio non sono solo quelli che vivono vicino a noi o con noi, ma sono i nostri fratelli di altri pianeti. Sono loro che stanno adesso facendosi vedere, si stanno facendo presenti per dire: guarda che noi ci siamo. E con questa fala, con questo inizierò una piccola lettura. Aspettate, faccio una piccola lettura prima di iniziare la serata, che sarà la direttrice
del nostro studio. Ok. È condiviso? No, non ancora. Arriverò. Ok. Sta arrivando, è arrivato. Ok. Questo per dire, noi già conosciamo tutto ciò che Kardec è venuto a portarci del mondo degli spiriti e anche della pluralità dell'esistenza, di altri mondi, come ha fatto nelle altre conferenze Alessandro. Alessandro ha usato proprio il libro degli spiriti, dove con tanta sapienza e con tanti dettagli Kardec ha chiesto agli spiriti ha fatto determinate domande sul mondo dell'aldilà. Uno di questi capitoli qui del libro degli spiriti, capitolo 4, tratta della pluralità dell'esistenza. Cos'è la pluralità dell'esistenza? Ossia delle diverse esistenze che abbiamo, i diversi mondi, e qui dalla reincarnazione, incarnazione nei diversi mondi, trasmigrazione progressiva, ossia tutto questo Alessandro ha spiegato già nelle altre conferenze. Andate a guardare, a leggere, a informarsi, che molto bene ha detto lui, molto ben spiegato, perché potete continuare questo studio di una forma di coesione, no? Perché abbiamo iniziato con Kardec. E qui anche lui ci ha fatto vedere le incarnazioni nei diversi mondi, capitolo 4 del libro secondo, ossia incarnazione nei diversi mondi. Tutto questo per dire, già siamo coscienti dell'esistenza di altri mondi e non possiamo più dire non ci credo, perché le evidenze sono chiare, è impossibile dire oggi non ci credo. Quindi questo ragazzo, che lo chiamo ragazzo perché lui è di 1986, lo stesso anno che è nato mio figlio, e quindi ha avuto delle esperienze, già ho parlato su di lui, ho fatto già delle altre conferenze parlando su di lui, che lui da bambino aveva questa passione per la meditazione, mano a mano è cresciuto, le meditazioni hanno aumentato il suo potere di contatto con il mondo extraterrestre. Perché? Perché lui è stato inviato dal mondo dell'aldilà, di un altro pianeta più evoluto, per venire a passare a noi, non come noi conosciamo, perché tante persone dicono io non credo in spirito, non credo nello spiritismo e quindi non mi interessa. Va benissimo, nessuno vuole convincere nessuno, perché la prova sarà tutti noi, non possiamo scappare. E quindi questo ragazzo è venuto a parlare delle stesse cose che parliamo noi, dello stesso modo che parliamo noi, senza usare la parola spiritista o spiriti, ma noi sappiamo che alla fine è la stessa lettura. Per questo vorrei leggere per noi, ok, vorrei leggere per noi cosa ci ha detto lui in una delle conferenze, a parte tutto che già ci ha raccontato delle visite di lui in altri mondi nel libro I Viandanti delle Stelle, primo libro, perché c'è anche il secondo che è arrivato, Viandanti dalle Stelle, numero 2, che è bellissimo. Quindi dentro della scienza, per chi ha bisogno e abbiamo necessità della scienza, non possiamo vivere senza la scienza, leggiamo cosa ha detto lui. Da casa, Paulina, mi può leggere per favore? Sì. Grazie. La superlogica della coscienza cosmica.
Conferenza di Marco Marsini, il messaggio extraterrestre per l'umanità della Terra, Centro Congressi Belluno. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Marco 16,15. Fu questa una delle ultime frasi che Gesù Cristo lasciò ai suoi apostoli prima di salire in cielo in una nube di luce. Aveva da poco compiuto la sua opera con il massimo sacrificio, la crocifissione per la salvezza di quei molti che nutrivano ancora nei loro cuori una possibilità di redenzione dal peccato. E aveva rivelato ai suoi umili e fedeli collaboratori che la morte non esiste, che la vita è eterna e trova la sua vera patria nello spirito. Con il suo esempio aveva impresso in ognuno di loro la fede che muove le montagne e che li spinse a divulgare la buona novella fino a versare l'ultima goccia di sangue. La forza della fede, scaturita dall'aver visto il Cristo nuovamente vivo in carne ed ossa dinanzi a loro, permise agli apostoli di incontrare e convertire popoli e razze che non conoscevano ancora la via, la verità e la vita. Popoli e razze che si erano costruiti numerosi dei, ma tutti composti di grezza materia. Mancava loro il vero Dio, il Dio dello Spirito, della luce solare cristica che non tramonta mai, una volta entrata nel cuore delle genti. Ed è per questo che ancora oggi, trascorsi più di 2000 anni, quegli stessi apostoli continuano la loro missione nel mondo, in un mondo diverso, trasformato, evoluto per certi aspetti, degenerato per gli altri, ma in un mondo che possiede sempre le stesse logiche materialistiche e grossolane, che mira più alla materia invece che allo spirito. Quella luce che nel tempo si è accesa nei cuori delle genti, è quasi giunta al punto di illuminare questo mondo di oggi, suscitando quel vero cambiamento dal quale non si torna più indietro. La forza della fede ha fatto sì che giorno dopo giorno, anno dopo anno, epoca dopo epoca, lo spirito di verità promesso dal Cristo si potesse insediare nell'anima dei chiamati, accrescendoli in coscienza e conoscenza. Oggi gli apostoli hanno superato addirittura quella vecchia fede cieca, perché hanno per di più maturato la conoscenza che il Paraclito ha potuto elargire sulla terra. Hanno realizzato la superlogica. La loro fede oggi pone le basi sulla conoscenza cosmica, sulla scienza dello spirito, sulla gnosti della superciviltà del regno di Dio. Eccola la lanterna con cui Diogene va in cerca dell'uomo, la lanterna della luce della verità. La luce che cancella tutte le ombre e che mette in chiaro la vera realtà. La luce dello svelamento, della rivelazione del vero Cristo cosmico. Il Vangelo proclamato oggi dagli Apostoli negli ultimi tempi è l'ultimo, quello definitivo. Rappresenta il compimento della missione del Cristo, che chiuderà il libro di questa era con la sua seconda venuta. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato tolto a voi e assunto in cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Gli apostoli degli ultimi tempi preparano questo giorno proclamando il verbo cristico ad ogni creatura, mossi sì dalla fede, ma tutelati dal disconoscimento e guidati dalla discernimento e guidati dalla superlogica della verità. 2000 anni fa l'avvento dell'uomo Dio Gesù Cristo riuscì a vivificare le pagine morte e tetre delle antiche scritture, donando a queste una nuova luce e una nuova chiave di lettura. Ebbene, proprio come ieri, anche oggi possiamo dire senza ombra di dubbio che la superlogica portata dalla scienza cosmica spirituale pone il sigillo finale sulla rivelazione e la innalza ancor più sul piano dell'azione mistica e sociale, dove l'uomo e la rivelazione stessa si fondono per dare origine alla verità, quella verità che fa nuove tutte le cose.
Ed è in questo contesto che sabato 6 maggio una numerosissima folla ha accolto Marco Marsili a Belluno per assistere alla sua conferenza intitolata Il messaggio extraterrestre per l'umanità della Terra. Un incontro in cui Marco ha potuto ampiamente spiegare il messaggio che oggi i popoli extraterrestri portano sul nostro pianeta. Un messaggio premio di speranza, conoscenza, pace e giustizia. Allo stesso tempo, un messaggio profetico ricco di ammonimenti e presagi. Tutto questo per un solo ed unico scopo: l'amore nella più alta concezione ed essenza. L'amore come forza creativa, universale evolutiva, che dà ritmo e melodia a tutto il cosmo. Questi esseri dallo sguardo amorevole e giusto al tempo stesso sono i maestri della scienza cosmica, gli dei che tutelano l'ordine macrocosmico, le menti che inseminano i pianeti, le braccia che cullano le civiltà, gli occhi della legge di causa e effetto, le forze che separano il grano dalla gramigna. Sono i nostri padri che vivono in armonia con la superlogica delle leggi divine. Qual è il fine della vita extraterrestre visita extraterrestre sul nostro pianeta? Quali sono i messaggi e gli insegnamenti che gli abitanti del cosmo portano all'uomo della Terra? Come si lega la realtà extraterrestre alla spiritualità? Cosa pensano le intelligenze extraterrestri del nucleare, delle guerre in corso e della folle corsa verso l'autodistruzione dell'umanità attuale? Nel seguente video della conferenza potete trovare queste ed altre risposte alla luce della scienza cosmica spirituale. Con amore e gratitudine, Luigi Benedetti. Grazie Paolina, ci ho fatto fare un tour di force con la voce, ma comunque valeva la pena leggere, no? Riassumi tutta la nostra missione in questa casa da quando l'abbiamo aperta. Da 2016, quando abbiamo aperto questa casa. Tutto ciò che abbiamo voluto fare è giustamente portare questa conoscenza della verità che Gesù ha donato, ha insegnato a tutti noi, a Chico Xavier, a Divaldo Franco, a Dr. Bezerra de Menezes, o nosso Emmanuel, tramite Chico, Allan Kardec, con tutti gli spiriti che sono venuti a parlare tramite lui. E questo per dire perché a noi oggi interessa conoscere la vita nell'altro pianeta? Perché è importante per noi conoscere come vivono gli spiriti? Perché loro sono vicino a noi? Cosa vogliono da noi? Vogliono, come dicono, la fissione scientifica, dei disegni, dei fumetti, che loro vogliono distruggerci, che vogliono fare la guerra con noi. Noi, nella nostra ignoranza, che non possiamo vedere fuori, come le ombre della caverna di Platone, che quelli erano dentro l'ombra, nell'oscurità, quando non vedevano la luce fuori. Uno è andato fuori a vedere la luce, è tornato a raccontare, volevano uccidere questa luce perché portava paura a loro. Questo per dire, noi andiamo fuori quando vediamo una nave spaziale, quando vediamo un ovni, no? Oggetto volatore non identificato. Quando vediamo un ovni, cosa fanno il nostro esercito, la nostra aeronautica della terra? Vai come indigena Tupiniquim con le frecce per cercare di far sparire un extraterrestre, perché la nozione è praticamente questa. Perché invece di cercare di fare contatto con ciò che non conosciamo, anche se arrivando vicino possiamo anche farsi male o stupirsi,
ma è meglio cercare prima un contatto do che dire no, quella persona non mi piace, non ci faccia, o questo mangiare non mi piace, senza neanche aver provato, senza neanche aver conosciuto. Abbiamo sempre questa diffidenza che ci porta a continuare nell'ignoranza evolutiva, con paura del nuovo, con paura del cambiamento, con paura del computer che toglierà tutto il lavoro, che tutte le case editrici non avranno più opportunità di pubblicare libri perché tutte leggeranno libri online. La paura do novo, di cambiare casa, di cambiare vita, di cambiare lavoro, tutto questo porta a noi. È un mantenimento dell'ignoranza e del stesso posto senza riuscire ad andare avanti. Come se fossimo quelli immesso elefanti che vicino al circo è legato a un piccolo tronco, piccolissimo tronco tagliato, bellino, piccolo. Lui è lì con una gamba allacciato e lui non scappa perché? Perché è stato sempre abituato a mantenersi lì, che doveva stare lì e non conosce, come ha detto Nuncia, la sua forza. E noi siamo esattamente no stesso livello di questa situazione. Cerchiamo adesso che il mondo ci sta aprendo tutta questa cosa bella, tutto questo conoscimento, ma cosa interessa a me? Interessa perché se io riesco a comunicarmi con un essere di un'altra esistenza, di un altro pianeta, è come fare un intercambio tra un'altra città. Ah, vado in Brasile perché conoscerò altre gente. Immaginate se io, quando ho deciso di venire in Italia, se l'Italia mettesse la camicia di forza attorno alla città, no, non deve venire nessuno, qui siamo noi. Quindi, dov'è l'evoluzione? Dov'è lo scambio? Ale? Sul discorso che hai fatto, ad esempio della tecnologia, questo posso provarlo perché colleziono giornali d'epoca e comunque c'è un articolo del 51 che parla di come l'automazione nelle fabbriche toglierà il lavoro alle persone. Ed è un bel articolo scritto su Oggi del 1951. Le stesse cose le stiamo leggendo per altri aspetti. Ma su quegli aspetti lì sono nate tante figure professionali che prima non esistevano. Io sono uno di quelle. Io sono mutuato da quelli che in fabbrica battevano magari il ferro con la lastra e ho imparato a fare una macchina che faceva quel lavoro. È un esempio, e tanti altri. Quindi in realtà è solo un cambiamento di prospettiva, perché la società va comunque avanti e si evolve continuamente. E lo stesso sarà con l'intelligenza artificiale. Cioè, insomma, evitiamo di avere paura di queste cose, anche perché siamo noi gli artefici di queste macchine e non il contrario. E quindi, anche se uno non ha le conoscenze tecnologiche, ma sono sempre fatte da un uomo ispirato, ma sempre fatte da un uomo. Quindi io consiglierei di non avere paura di queste cose qui. Grazie. Grazie a te. L'intelligenza artificiale a me da dare credo una separazione attraverso il computer. Sarà utile, sarà un bene, ma creerà delle separazioni tra persone. Ci saranno sempre Questo siamo qui per vivere e morire. Ognuno di noi vedrà come comportarsi, siamo noi sempre individualmente che dobbiamo vedere come comportarsi con le nuove tecnologie. Non è responsabilità solo di quelli che costruiscono le cose. La responsabilità è sempre nostra, perché io posso scegliere di seguire o non seguire. Quindi lì è per questo che questi nostri fratelli che sono venuti
di un altro pianeta fanno contatto con noi, come abbiamo visto settimana scorsa, vogliono giustamente metterci, come si dice, in conoscenza su questo. E come dice qua nelle slide, è compito di ognuno di noi aiutare nella costruzione di questa nuova era, ossia di questo nuovo mondo. È attraverso la nostra vibrazione, l'espansione della nostra coscienza, il desiderio di lavorare negli obiettivi cosmici comuni che faranno di noi cittadini dell'universo. Quindi è come tutto che esiste oggi, Nuccia, tutto, computer, la televisione, telefono, tutta la tecnologia che abbiamo ricevuto come regalo per facilitare la nostra vita, per portare conoscenza alla nostra vita. Usiamo per il bene, usiamo per il male, ma siamo sempre noi. E quindi può dire tutto ciò che volete su questa nuova era della tecnologia, come hai detto tu, dell'intelligenza artificiale. Sì, ma sarà sempre io a avere il discernimento di scegliere, non scegliere, di sapere cosa è reale e cosa è illusione, perché posso lasciarmi trascinare. Quindi abbiamo visto che Chico Xavier, no, nel programma Pingafogo, ha fatto l'intervista a tanti ufologi, generali dell'esercito, persone legate a questo mondo che hanno comprovato l'esistenza degli scovolanti, no? E noi possiamo, qui abbiamo visto già la settimana scorsa, vi farò vedere il video dove il piccolo passo che vi ho consigliato di guardare su internet, su YouTube, canale YouTube, c'è esattamente questo programma Data Limiti in italiano. One small step for man, one giant leap for mankind. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? Programa de auditório de maior audiência da história da televisão brasileira, o Pinga Fogo, também foi o palco de uma das mais extraordinárias manifestações de mediunidade. O programa Pinga Fogo foi na história do espiritismo, sem dúvida nenhuma, o divisor. No centro da curiosidade pública, entre jornalistas e a grande audiência, estava o mineiro Francisco de Paula Cândido Xavier. Por causa da mediunidade ímpar, a sua bondade atraía pessoas de todos os credos e mesmo aquelas que não tinham nenhuma religião. Nascido na cidade de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, Chico Xavier ficou mundialmente conhecido. Era uma personalidade singular. De minha parte,
Considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Homem de coração e alma aconchegantes, grande filósofo e divulgador da doutrina espírita, Chico manifestava por sua mediunidade dons espirituais e habilidades paranormais à altura dos grandes mestres que passaram pelo planeta Terra. Esse não era um homem comum, não era um ser humano ordinário, normal, comum, era uma pessoa extraordinária que tinha uma conexão muito forte com o que tem de mais firme da espiritualidade. Chico Xavier é um dos maiores escritores brasileiros da história. Psicografou 468 livros e, embora tenha vendido mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo, sempre cedeu os direitos autorais para instituições de caridade. Pela bênção de amor. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, sem nunca ter cobrado um único centavo do destinatário. Chico Xavier foi um médium de uma capacidade de captação, de um leque absolutamente aberto para todas as possíveis origens das mensagens. Ele foi um dos maiores sensitivos que a humanidade tem notícia. Eu enviava para ele algumas cartas que não assinava o nome, imaginando que ele seria uma pessoa muito ocupada, né? E para surpresa minha, quando minha tia-avó foi me apresentar a ele me chamou pelo nome. Disse o meu nome, Geraldinho, e falou comigo que ele não entendia duas coisas. Que eu mandava cartas para ele, que faziam muito bem a ele, e, no entanto, eu não as assinava e não deixava o remetente para ele poder me responder. E eu fiquei totalmente surpreso com a reação dele, porque nem mesmo a minha família sabia que eu escrevia para Chico, né? A força de sua mediunidade era inquestionável. E que talvez convocado esta reunião. Quando nós tivemos o avanço moral da sociedade terrena. E que talvez nós não tivéssemos noção da sua evolução, da sua presença espiritual tão avançada para o que nós ainda não conhecíamos, né? A precisão dos acontecimentos futuros, antecipados por Chico Xavier, demonstraram de forma inegável a força de sua paranormalidade. Mas fora nas madrugadas em Uberaba, no convívio com amigos mais próximos, que sua mediunidade traria informações extraordinárias sobre o destino da humanidade. A partir do momento que passei a conviver na intimidade da sua casa de Uberaba, nós conversávamos muito à madrugada, porque o Chico era uma pessoa que gostava demais de conversar, de contar casos. E numa dessas madrugadas, em 1986, eu questionei sobre aquele livro que ele recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a partir daí a gente desenvolveu essa conversa que começou daí. E ele então me pediu para recordar um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria do benfeitor dele, Emmanuel, em que o Emmanuel dizia que para o final do século XX estava prevista uma reunião das potências angélicas do sistema solar inteiro nas cercanias da Terra. Essa reunião que Emmanuel previu em 1938, na verdade ela já aconteceu. Ela aconteceu no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. It's one small step for man, one giant leap for mankind. E este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Se ele soubesse todas as consequências daquela frase e de tudo que resultaria daquele processo, eu creio que ele teria ficado muito mais orgulhoso da criação dessa frase que ele cunhou tão brilhantemente. Para Chico,
por ocasião da chegada do homem à Lua em julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço moral da sociedade terrena. E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes, havia a questão nuclear, né, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto, prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. As potências celestes teriam decidido conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. E então Chico passou a falar sobre as duas possibilidades que nós teríamos, porque esse prazo, ele chamou esse prazo da última hora. Quer dizer, a última chance da humanidade progredir em paz. E nós teríamos dois caminhos a seguir. O caminho do bem, o caminho do respeito mútuo entre as nações. As nações mais poderosas e mais responsáveis da Terra se resguardassem de uma guerra nuclear. Se assim conviver até a data limite, a humanidade estaria pronta para entrar numa nova era de sua existência. E feitos magníficos seriam verificados por toda a parte. Nós entraríamos mais rapidamente num processo de regeneração planetária a partir de julho de 2019, se e somente se as nações se suportassem umas às outras sem se lançarem uma guerra de extermínio, que teria consequências devastadoras. Agora, eu então fiz a questão do advogado do diabo, né? Que eu perguntei assim, e se acontecer a guerra, o que vai acontecer? Aí ele me falou, olha, se a humanidade escolher a pior hipótese, aí o homem começaria a guerra nuclear, mas quem iria pôr termo à guerra nuclear seria a própria Terra, exausta dos desmandos humanos, da exploração humana dos seus recursos naturais, da devastação da natureza. A própria Terra responderia com terremotos e vulcões devastadores, trazendo consequências inimagináveis, especialmente para o hemisfério norte do planeta, e que neste caso acabaria por ficar inabitável. Se a humanidade aprendeu a lição, não haverá guerra mundial. Continuaremos com esses conflitos localizados que pululam pelo planeta todo, mas o envolvimento mundial num conflito que realmente possa ser classificado dessa forma, que seria uma hecatombe inaceitável, insuportável, acho que não chegaremos a ela. Sim, a humanidade hoje em dia, apesar da evolução de todas as coisas, ela se encontra num ponto um pouco mais complexo, porque existe muito mais gente com muito maior capacidade de ter um efeito negativo sobre a sociedade. Nós somos capazes dessas atrocidades, desses atos belicosos. Porque nós ainda somos muito belicosos.
o homem ainda quer se defender daquilo que ele não conhece, ele quer se defender agredindo. Nós temos hoje 6 a 7 mil ogivas nucleares admitidas pelas diferentes potências do clube atômico. A probabilidade de acontecer uma terceira guerra mundial me parece, no presente momento, um tanto incerta. Porque o mundo não ganharia muito, particularmente considerando que as armas que existem hoje em dia são muito mais letais e destrutivas. Então, eu não quero acreditar que alguém vai ter a coragem de apertar o botão, sabendo que, à medida que ele explode o alheio, ele também pode ser explodido. Porque uma guerra, nas atuais circunstâncias, teria resultados calamitosos e totalmente destrutivos, sem permitir que houvesse um vencedor. Para, pensa, reflete e ama. Aí o homem dará as mãos, as armas serão esquecidas. O mundo caminhará num outro sentido. E se a gente conseguisse vencer esse prazo dos 50 anos, sem guerra, que nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir de julho de 2019. Avanços no campo da ciência, da medicina, do bem-estar público e social, né? E, inclusive com o estabelecimento de contato com outras humanidades residentes em outros planetas, que trariam recursos e conhecimentos muito além dos que hoje conhecemos. Então, que seria, a Terra entraria num rol de progresso, num ciclo de progresso inimaginável. Na visão de Chico Xavier, se os países conseguirem evitar uma guerra nuclear até a data, onde há alguma coisa que se refira à energia nuclear, Destroy our own planet. que é nossa, nenhum outro planeta. Nós aqui resolvermos nos autodestruir, se for com guerra, nós aqui resolvermos nos autodestruir, se for com guerra química, acabar com a vida no solo da Terra, eles podem até ser que não estejam nem aí. Não acredito nisso, porque eles têm um grau também de espiritualidade muito avançado. Mas eles podem nem estar aí. Mas, se for com guerra atômica, com o risco de afetar o eixo vertical da Terra lá, rachar o nosso planeta, aí eles vão se incomodar. Nós podemos tocar fogo na Terra, em tese, que é nossa. Nenhum outro planeta tem que ver, tem qualquer coisa interferir, porque é nosso planeta. Nós podemos. A nossa insanidade é nossa, podemos tocar fogo aqui. Mas dizem essas forças galácticas, que vêm até aqui, esses seres, que um cataclisma no planeta não afeta só o planeta, afeta todo o sistema solar e uma boa parte dessa área do universo. Então, nós estamos mexendo com algo que pode produzir um efeito muito maior do que a nossa própria casa, somente a nossa própria casa. One of the reasons they're concerned is because we would destroy our own planet and make it uninhabitable for us or them. Então nós estamos lidando com algo que está presente no universo. Quando nós tivemos acesso a isso e ao grau de devastação que isso é capaz de proporcionar, as civilizações que já vinham nos observando há muito tempo vieram com muito mais intensidade. E não raramente ao longo da história, sempre que houve um experimento atômico, o desenvolvimento de uma arma, a explosão de um teste, ou a construção de uma usina nuclear, ou aonde são aguardados os mísseis nucleares, os discos voadores estão ali presentes, inquestionavelmente, invariavelmente e recorrentemente. And they started coming, and as far as I know, they did an inventory of every military base in the world that has nuclear weapons stored. All of the facilities, because they're concerned that we are not mature enough to guarantee that we won't use them again. And that's the reason they wanted us to give them up.
principalmente durante a Guerra Fria, mas de lá para cá também, nos anos 80, nos anos 90, onde há alguma coisa que se refira à energia nuclear, eles estão presentes. E nos contatos que eles fazem conosco, eles falam isso. Vocês não sabem com o que vocês estão lidando. Isso é seríssimo. Nos previnem, nos paralisam os mísseis, fazem as cabeças das ogivas nucleares serem completamente deterioradas, os seus códigos de lançamento serem deteriorados, as ogivas terem que ser substituídas numa prova de poder e ao mesmo tempo uma demonstração de uma mensagem de que nós não devíamos estar fazendo aquilo. O nosso poderio de destruição da Terra hoje beira 80 vezes a capacidade de ser destruída da Terra. Ou seja, nós poderíamos nos destruir 80 vezes consecutivas com arsenal assumido, admitido pelas potências, sem contar aquele arsenal que não é admitido. That every nuclear explosion we put off affects the cosmos. Because we are all a unity, we're all interrelated, we're all one. Porque nada está solto no universo. Nós vamos incomodar a eles, lá onde eles estiverem, uma alteração do sistema solar, que com certeza vai atrapalhar o sistema solar, o equilíbrio vai atrapalhar, e eles não querem isso. O que eles puderem fazer para evitar uma guerra desse tipo, eles vão fazer. É o equivalente a você morar no segundo, no terceiro andar de um prédio de 20 andares. O apartamento é seu, você acabou de comprar, você pode tocar fogo na cortina se quiser, pode fazer uma fogueira na sala. Mas o cara que está em cima de você não vai gostar. O que está lá no 20º, ele vai gostar menos ainda. Mas o apartamento é seu. Espera aí, você não pode tocar fogo nisso. Porque você afeta outras formas de vida, tanto desse quanto de outros planetas. E isso parece que não vai ser admitido por eles. And so every time we put off a bomb, it has an effect, a ripple effect that goes out into the cosmos. And they don't like this. And they do not want it to happen. And that is the reason they're keeping such a close eye on us. I think we have to start doing good things instead of bad things. We have to transform ourselves from a species that loves to start wars in order to gain dominance over our fellow man, into one that loves cooperation and stop spending huge sums just for purposes of dominating others and potentially killing them in the process. If we can do that, then we can survive as a species. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se os países mais viria o contato com civilizações mais 2019. Espirituais, a Terra está evoluindo. Nós deveremos passar por um processo em que tenhamos a oportunidade de nos rearranjarmos, zerarmos as nossas diferenças ou deixarmos as nossas diferenças enquanto nações de lado para falarmos um mesmo idioma, pelo menos entre aquelas nações minimamente civilizadas. Porque não dá para esperar que o mundo inteiro se converta a uma coisa só para poder receber extraterrestres. Até porque tem nações aí que não estão nem aí para os extraterrestres e nunca vão estar nem mesmo se eles aparecerem. Então, uma boa parte do mundo civilizado, eu acredito que vai ter um período para se adaptar a esse processo. As coisas vão acontecer aos poucos, vai haver uma preparação, porque esteja certo você, que o desnível científico é tão grande, é tamanha que o homem teria muita dificuldade em enfrentar de igual para igual um contato desse tipo. Já estamos vivendo esse período de transição. Segundo os benfeitores espirituais, a Terra está evoluindo, porque também evoluem os planetas. Na visão espírita, a Terra é um planeta inferior, porque todos aqueles que habitamos ainda somos espíritos inferiores. Na medida em que desenvolvemos o nosso Cristo interno,
os valores intelectos morais que nos exornam a personalidade e a individualidade, vamos mudando de padrão vibratório e o planeta também. Como talvez uma transformação do ser humano a partir do nascimento de novas gerações preparadas para mudar esse mundo. Uma criança hoje de 3 anos sabe coisas em quantidade maior do que uma que nasceu há 10 anos atrás, quando eu tinha 3 anos, ou nasceu há 20 quando eu tinha 3 anos. Ou seja, as crianças estão cada vez melhores. Isso pode ser produto de um refino, de uma melhoria da raça humana a partir da delineação de um projeto reencarnatório dirigido. Geneticamente, somos seres paranormais. E nesse processo da evolução, conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade, não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da Terra, como também em um mundo melhor, em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis, mantermos até mesmo encontros. A própria parapsicologia está mostrando que você tem condições de mergulhar. Cósmica. Isso é uma mudança, uma revelação de tal magnitude que eu considero mais importante para nós. Nada pode ser mais importante para o ser humano do que se descobrir parte de algo muito maior, que transcende imensamente mais a Terra, que envolve inúmeros planetas com inúmeras civilizações mais avançadas. Isso vai mudar os nossos conceitos sobre absolutamente tudo. E num primeiro momento vão causar um impacto. Esse impacto vai atemorizar muita gente, mas nos momentos seguintes isso vai produzir uma transformação total, brutal, no bom sentido, na nossa vida. Nós vamos passar a ter uma vida cósmica. Isso é inevitável. Chico tinha certeza absoluta da existência desses seres de outros planetas. Com eles mantinham absoluta convivência, de respeito, de autoridade, porque acima de tudo Chico se preocupava com o que ele representava para nós na Terra, em dividir trabalho com esses seres. So I think they have made contact, and other people have found that there is a network of contacts right around the world. And they've been working with people with, of different languages in different countries, preparing us for a day when they can come and talk to us officially and land, as they say, in the White House lawn and not frighten us or be shot down in the process. So this has been going on for decades. I don't know how long, but for, I would say 50 years, probably at least, and maybe more. E Chico Xavier afirmava isso nas nossas conversas reservadas, me alertando: Saulo, você é muito moço, mas você vai viver para ver essa realidade que o mundo vai receber. Apesar das evidências, a postura oficial de muitos governos é a de negação. De todos, os Estados Unidos são o exemplo mais conhecido. Porém, o silêncio parece estar chegando ao fim. E não nos iludamos, esse período já começou e as nações já sabem que elas devem estar preparadas para esse encontro. Tanto é que na Royal Society em Londres já foi feita uma reunião entre cientistas, autoridades do mundo inteiro para se discutir como é que vai ser feito quando houver o primeiro contato. E o mesmo ocorreu numa sessão fechada na ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, para que se discutisse quem, enfim, fala pelo planeta Terra. Porque é bem provável que alguns desses seres inteligentes, procedentes de outra dimensão, estejam conosco e ainda não nos demos conta. But that's when I said that UFOs are as real as the airplanes flying overhead, because I knew it was true, and I thought that people should know about it, and that they had the right, not only in the United States, people who are
paying the taxes to do all of the things that were happening there, but the people of the world, because this is an issue that affects, well, it affects both planet Earth and, as you well know, the cosmos as well. Agora veja bem que aqui e ali são feitos vazamentos. Parece, a ideia que fica é de que há conhecimento guardado e de vez em quando solta-se um pouquinho desse conhecimento, para não chocar. Isso é o que tem feito também em vários governos, que também não tem mais como segurar essas informações. O governo brasileiro fez isso, o governo peruano fez isso, o governo chileno fez isso, o governo uruguaio, espanhol, italiano, de San Marino, mexicano, tantos governos do mundo estão abrindo gradualmente para essa nova realidade, porque ela é inescapável. Essa nova realidade não tem como ser impedida de ocorrer. Ela vai vir e ela vai mudar tudo. E quem estiver mais preparado para isso vai sofrer menos o impacto da mudança. Eventos são realizados ao redor do mundo por ativistas pró-abertura de arquivos secretos sobre contatos com extraterrestres. Eles pedem a transparência e a verdade sobre uma realidade que transformará a vida de bilhões de habitantes do planeta Terra. Que nada será como antes, quando houver um contato formal com essa realidade. Seja na forma de uma comprovação cabal, indiscutível e aceita universalmente, seja na forma de uma apresentação formal desses seres, sem nenhum exagero, porque isso é exatamente o que vai acontecer quando for revelada a existência de outras formas de vida interagindo conosco dessa maneira, que por enquanto ocorre de uma forma mais ou menos velada, com poucas incursões visíveis, mas que é intensa, forte e milenar, como na forma preconizada por Chico Xavier, seja em 2019, ou vamos dar aí um desconto, seja 10 ou 20 anos depois. Agora, quem vai sofrer muito são algumas religiões ortodoxas. Eu não diria que tanto a católica sofresse, porque a católica já está preparada para isso. O Vaticano é a instituição do planeta Terra que mais tem informações sobre o fenômeno UFO, porque há 500 anos o Vaticano está com suas representações em todo o globo. I know that the Vatican are well aware of these things that we've been talking about. I know that they have been preparing for the day when the information becomes public. I know that they have made statements to the effect that it would be unreasonable to have people on one planet and not other planets, and that God would not have created people elsewhere than Earth, and all of these things in order to prepare the faithful for the fact that some of the ideas that we learned in Sunday school and church have to be adjusted to what I call the new reality. E mudam todas as coisas. Muda a história da nossa civilização, porque nós vamos poder conhecê-la na sua integridade, como ela de fato foi, e não como nos ensinaram. Muda a história das religiões, muda a própria forma como as religiões são praticadas, mudam as formas de governo, muda, enfim, tudo. O relacionamento entre nós, cidadãos desse planeta, tudo muda, porque nós vamos deixar de nos ver como cidadãos desse planeta para sermos cidadãos de um conjunto de planetas, ou do cosmos. Mas a partir de então vamos viver dias que eu considero que deverão ser reveladores, maravilhosos. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Ora, merecemos isso? Estamos preparados para isso? Temos que nos preparar. Nós temos que ser seres humanos de mais qualidade para podermos enfrentar esse momento, viver esse momento com menos trauma e com mais plenitude, e até para poder gozar mais daquilo que vai advir disso.
Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. A primeira personalidade ligada a um pensamento religioso no mundo que se atreveu, para usar essa entre aspas, numa rede de televisão ao vivo, em afirmar a existência desses seres, a existência de outros mundos habitados. Na visão de Chico Xavier, os avanços tecnológicos que tal encontro traria à humanidade revolucionariam de uma vez por todas o modo de vida na Terra. Explode a transição no ápice irrestrito, aguarda a nova era, roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. Que vai chegar o momento em que nós manteremos o intercâmbio lúcido com os seres de outra dimensão. Se esses seres extraterrestres vão nos transferir informações, tecnologias, por exemplo, na área médica, para curar as nossas doenças, eu acredito que sim. E se não, qual é o sentido do contato? Se eles não têm nada a nos oferecer, por que eles se apresentariam? Se nós também não temos nada a oferecer, por que eles se apresentariam? Então há algo em nós que deve servir a eles, como há muito deles que deve servir a nós. Eu acredito que vai haver um intercâmbio. Eu não quero menosprezar a nossa participação nesse jogo dual. Eu acho que nós temos coisas que os interessam muito, e eles têm coisas que nos interessam muito, que eles poderiam tomar, se eles quisessem, da maneira como eles pretendem. Amarra, através das abduções, por exemplo. Que também poderão vir aqueles que não têm uma formação espiritual elevada, porque estão no universo que ainda se está expandindo na direção do infinito. Mas certamente, como é um mundo de regeneração de bênçãos, o mal em desaparecendo da Terra nos proporcionará a comunhão com seres muito elevados para apressarmos a vitória do bem. Então eles vêm e a partir de um certo momento a nossa vida se transforma. Aí nós vamos ter que partir para um exercício de imaginação ainda mais radical, porque como, enfim, devem ser os dias em que nós viveremos como uma sociedade cósmica e não mais terrestre. Como aqueles que detêm o poder nesse mundo vão ser obrigados a abrir mão desse poder, porque não vai ser concebível que haja uma dominação do planeta Terra, quando o planeta Terra passar a integrar uma comunidade galáctica. Talvez o processo de transformação envolva numa neutralização das nossas capacidades hostis de maneira global. Enfim, seja o que vier, vai ser um momento muito especial, o melhor momento para a nossa sociedade planetária, o melhor momento para a nossa humanidade. O que vier depois desse contato, certamente será para melhorar. Mas a humanidade estará realmente pronta para esse encontro? It will be possible because we will have prepared ourselves for welcoming this armada from other parts of the cosmos. And it will be a joyous occasion. It would be a great event because everybody would be cheering. At last, we're going to have the kind of civilization that we're capable of, that we want to be, which we can be. And we've been able to change ourselves enough that it's going to happen. Nós vamos passar a compreender de onde nós viemos e para onde nós vamos, e o que nos faz sermos tão semelhantes a esses seres, ou eles a nós, enfim, porque somos todos de uma espécie de mesma família, uma família cósmica, e nós estamos dando os nossos primeiros passos no sentido de entender isso. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Na certeza de que na casa do Pai existem muitas moradas,
Vamos nos preparar e ampliar nossa consciência para esse momento áureo, de mãos dadas com os nossos irmãos deste universo e de outros universos, irmãos destas dimensões e de outras dimensões, que possamos partir para a grandeza da nossa razão de ser. Segundo Chico Xavier, se a humanidade conseguir conviver em paz até a data limite, estará finalmente pronta para integrar a comunidade. Ele não tinha, porque ele sempre foi um homem de poucos recursos. Mas através da grande amizade que ele acabou granjeando para si, né, em torno da mediunidade, em torno da sua própria fraternidade, ele acabou fazendo grandes amigos em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, em Brasília, em Goiânia, no interior de São Paulo. And I think it's going to happen. Vale a pena. And what has to be, they're like seeds. They have to be watered, they have to multiply, they have to spread. And if that spirit of cooperation and of giving up ego in favor of wanting to serve fellow mankind and to make a difference and to help make a better planet continues, there is hope. That is really the reason that I believe in miracles, and I think it's going to happen. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. A guerra ou a paz decidirão mais uma vez os rumos da história. Só dependerá do nosso comportamento para que possamos conhecer uma nova realidade. E assim, finalmente, fazer. Ok. Com'è? Pronto? Vi siete? Sì, ci siamo. Com'è andata? Interessantissimo, l'avevo già visto, molto molto interessante. E mi ha molto commosso anche vedere questo ministro della difesa e quello che dice, perché diciamo che ai vertici, ecco, trovare delle persone comunque così sensibili, no? Da un punto di vista spirituale commovente, almeno per me mi ha commosso molto. Poi molto molto bello tutto quello che hanno detto e quello che è veramente. Grazie Maria. Veramente questi filmati già abbiamo passato qui alla casa un sabato, abbiamo passato giorni di conferenze, ma sarà sempre attuale della nostra conoscenza, ancora di più per lo studio che facciamo, tutto ciò che stiamo studiando. Ascoltando questo, riusciamo a avere un altro approccio verso la conoscenza, no? Ringrazio a tutti voi, veramente è stato bellissimo rivedere questo filmato. Anche quello che ha detto prima Marco Massili, una verità splendente di ciò che ha passato a noi. Ce l'abbiamo ancora per la prossima settimana, se continuiamo no, con lo stesso tema. La visita della madre di Chico Xavier, Maria João de Deus, ao pianeta Marte, descritta nel libro Cartas, Lettera di una morta, l'unica opera di Maria João della casa editrice LAC.
La madre di Chico desencarnou 29 di settembre di 1915. Chico aveva solo 5 anni. E queste lettere Chico ha scritto nel 1935. In 1927 lei è venuta da lui e ha scritto queste lettere raccontando com'è Marte. Vedremo dopo anche il disegno del pianeta Giove, a quale Kardec, nella rivista spiritista, ha scritto il contatto che ha avuto con un signor francese che era un disegnista, e questo signor ha disegnato del pianeta Saturno, Giove, dal pianeta Giove, come era la casa di tanti famosi come Mozart. E quindi queste informazioni noi già abbiamo da tanti anni. E quindi un altro racconto molto interessante viene da parte di Umberto de Campos. Umberto de Campos, visitando pianeta Marte. Uma civilização ímpetos máquinas aéreas. Ci ha raccontato come era Umberto de Campos, che tramite Divaldo Franco ha scritto com'era la vita in Marte, anche lui. E ci sono dei filmati che vi farò vedere. Un altro filmato che mi piacerebbe farvi rivedere, perché già abbiamo visto altre volte, è questo, che è molto interessante, ma vi manderò nella... Nel 1961, 2 anni prima di morire, Angelo Roncalli, il Papa Buono, avrebbe incontrato un alieno. L'incontro sarebbe avvenuto nei giardini di Castel Gandolfo, alla presenza di un testimone speciale, Loris Francesco Capovilla, il segretario particolare di Papa Giovanni XXIII. La notizia apparve su un quotidiano inglese e fu poi ripresa da Sun nel 1985. Ma nessuno ci fece caso. Oggi quell'incontro torna alla ribalta grazie a un filmato apparso su YouTube e fa il giro del mondo. Ecco tutta la storia di un contatto molto particolare. Camminavamo, il lago a pochi passi, il silenzio di uno di quei borghi più belli d'Italia. Camminavamo, come avevamo fatto 1000 volte in quegli splendidi pomeriggi d'estate. Uno a fianco all'altro, come 2 amici, come persone qualsiasi, che hanno voglia di starsene un po' in disparte, fuori dalla routine quotidiana. Era luglio, un pomeriggio di luglio del 1961, quando accadde. Li avevamo sopra le nostre teste. Luci. Erano luci colorate, azzurro, arancio, ambra. Qualche minuto e poi accadde. L'imponderabile, l'impossibile, ciò che è anche difficile da raccontare. E allora tutto d'un fiato. Le luci sono astronavi. Le astronavi sono dischi nel cielo turchino d'un pomeriggio qualunque a Castel Gandolfo. Si muovono silenziose. Stanno per qualche minuto su quelle 2 figure inconfondibili che camminano fianco a fianco come persone qualsiasi. Poi il contatto. Una delle astronavi si stacca dallo stormo, a terra, si ferma nel lato sud del giardino. Il portellone si apre e dalla carlinga viene fuori qualcosa. È assolutamente umano. Solo che ha una luce intorno, una luce che lo avvolge. Caddero in ginocchio, i 2, poi lui si alzò e andò senza esitare verso l'uomo, verso quell'essere assolutamente umano, avvolto da una luce tenue, delicata, penetrante.
Parlarono per circa 20 minuti, ma non si potevano sentire quelle voci. Non sentì nulla, ma parlavano. Gesticolavano per 20 minuti, 1200 infiniti secondi. Poi l'uomo voltò le spalle e se ne ritornò da dove era arrivato. Lui mi guardò e pianse. Sembra l'incipit di un romanzo di fantascienza da 4 soldi. Eppure, una ventina di anni dopo, il Sun lo spara in prima pagina, attribuendo il racconto niente meno che a Loris Francesco Capovilla, l'arcivescovo Loris Francesco Capovilla, il segretario personale di Angelo Giuseppe Roncalli, Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono. Per anni Roncalli si tenne dentro il ricordo di quel pomeriggio e anche io ho rispettato il suo silenzio. Loro parlavano e non mi chiesero di avvicinarmi. Era giusto così. Ma non potrò mai dimenticare le parole di Sua Santità quando l'uomo si allontanò e scomparve con la sua astronave. I figli di Dio sono dappertutto e anche se a volte abbiamo difficoltà a riconoscere i nostri stessi fratelli. Questo avrebbe detto Papa Roncalli all'arcivescovo Capovilla. 50 anni dopo il racconto di quello strano pomeriggio ritorna in tutto il suo mistero, lasciando dubbi, perplessità, ma anche un filo di speranza in quanti da anni sono alla caccia di una prova definitiva, una prova che possa dimostrare l'esistenza di razze aliene. Ok, per oggi è abbastanza. Abbiamo tantissime informazioni di questo nuovo mondo e di ciò che sta per accadere. Vogliamo continuare come l'indigena di una epoca o vogliamo veramente dire benvenuti, aiutateci a migliorare, no? la nostra civilizzazione e quindi stiamo pronti per questi cambiamenti, per tutto ciò che sta per accadere, perché dipende solo di ognuno di noi. Ok? Signor Gesù, Padre amato, Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo per questa opportunità che ci arriva con tutte queste informazioni. Che possiamo, Gesù, non portare a noi come un conoscimento intellettuale o come un conoscimento a quale noi vogliamo solo farsi pubblicità di ciò che accade nell'altro mondo, ma che possiamo prendere con la responsabilità che comporta la conoscenza della verità, perché saremo chiamati uno a uno a testimoniare questa responsabilità. Che possiamo essere in grado, Signor Gesù, di portare avanti questi insegnamenti. Che possiamo nel nostro piccolo sapere condividere tutto ciò che il Signore ci ha insegnato. Che possiamo ripensare in noi la carità, l'amore, per poter meritare entrare in questo nuovo mondo. Grazie, Signore Gesù, per l'assistenza, grazie per tutti questi spiriti di luce che ci sostengono, che ci auxiliano, che ci intuiscono, perché loro sanno delle nostre difficoltà di continuare nella retta via senza cadere, come i bambini, come fanno con i bambini, ci stanno sempre accanto ai porti e noi ringraziamo questo immenso amore. Così sia.